Boa noite, estamos aí para mais uma live dessa semana, falar sobre transtorno de ansiedade generalizada. E aí estou aguardando você que vai participar dessa live, já estão chegando aí Bruno, boa noite, e também sejam bem-vindos, Neri, sejam bem-vindos, boa noite para vocês, boa noite para você também que vai assistir essa live depois, né? Seja também bem-vindo. Já vou dando as boas-vindas aí antecipadamente. Boa noite, pessoal. Mais uma live. Continuando aí, né, as nossas lives sobre os tipos de transtorno. Cada semana eu vou fazer uma live explicando mais detalhadamente um tipo de transtorno. São vários, né? Tem aproximadamente uns 7 tipos de transtornos de ansiedade mais comuns, né, de diagnósticos mais comuns, mais frequentes. Então, cada semana eu vou falar aí de um tipo de transtorno, desses 7 a 9 tipos de transtorno. Boa noite, vamos esperando aí. Alencar e Dilma, boa noite. Vamos esperando mais algumas pessoas chegarem pra gente começar. Enquanto isso, vocês podem aí compartilhar o link dessa live, se você conhece alguém. Hoje vai ser um tema interessante, ansiedade generalizada, porque as pessoas que têm ansiedade generalizada, geralmente é aquelas pessoas que falam assim, eu sou muito preocupada, eu sou uma pessoa muito preocupada. Então, se você conhece uma pessoa que é muito preocupada, manda o link dessa live para ela, convida para assistir essa live aqui, pode ter dicas preciosas para essa pessoa. Então, compartilha aí, clica nesse aviãozinho aí, nessa setinha, compartilhe o link dessa live. Transtorno de ansiedade generalizada, tá? Tema para aquelas pessoas preocupadas. Hoje vocês vão entender, né, o porquê que eu estou falando isso, que a tag é para as pessoas muito preocupadas. Bom, pessoal, pode curtir também, clica no coraçãozinho, assim o Instagram entende, né, que a nossa live é importante, que o conteúdo é importante e vai mostrando aí para mais pessoas. A Marilda tá dizendo, sinto dor no peito, do lado esquerdo, dores no lado do corpo esquerdo, todo tenso, não consigo sair de casa. Bom, primeiro você precisa investigar, tá, Marilda? Então procura um médico, faz todos os exames, né? Faz um check-up, verifica. Então a gente precisa primeiro descartar, né, outras possibilidades de outros problemas físicos, e aí fazendo todos os exames, não encontrando nada e observando que você sente essa dor no peito e essa dor no corpo, naqueles momentos em que você está mais preocupada, mais ansiosa, aí isso diz pra gente, né, que esse sintoma de dor pode ser um quadro de ansiedade, tá? Mas é importante primeiro você descartar outras possibilidades, fazer exames, descartar outras possibilidades. Felipe, ei Felipe, boa noite. Felipe tá sempre com a gente aí nas nossas lives, o Luciano também, Helenice. Bom, sejam todos bem-vindos. Eu acho que a gente pode começar. Marilda tá falando que você já fez os exames e foi diagnosticado como ansiedade. Então pronto, né? Então se já foi diagnosticado como ansiedade, bora lá, né, aprender aí a gerenciar essa ansiedade. Existe formas, né, técnicas, ferramentas, caminhos para isso, tá, Marilda? Para você melhorar. Mas olha, gente, uma coisa que eu costumo dizer sempre, é preciso muito comprometimento, tá? Eu costumo comparar esse controle da ansiedade com um processo de emagrecimento, né? Aquela pessoa, quando ela quer emagrecer, processo, né? Ele é um processo que exige da pessoa aquele comprometimento, aquela decisão. Não, eu quero, né? O que eu preciso fazer? Eu vou fazer. Ansiedade é a mesma coisa. Então, existem técnicas, existem ferramentas, né? Nós, profissionais da saúde, meu Instagram está cheio lá de dicas, as minhas lives. Então, assim, são orientações, é o caminho, mas quem trilha o caminho é você. Você precisa ter, perseverança, tá? Você precisa ter disposição para trilhar esse caminho. Você fez eletro, né? E deu arritmia por causa da ansiedade. Entendi. Pois é, então é isso mesmo. Vamos lá, controlar, aprender a gerenciar essa ansiedade. Bom, pessoal, vamos então começar,
né? Depois eu leio, eu gosto muito de ler os comentários, eu gosto de ouvir o que vocês têm para dizer, né? Interagir com vocês, mas às vezes eu preciso, eu não posso, né, ficar lendo, porque senão eu não consigo desenvolver o tema. Mas então eu vou parar um pouquinho de ler, vou desenvolver um pouco, né, o nosso tema, depois eu dou uma paradinha, olho os comentários novamente, aí a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Boa noite para vocês que estão chegando agora. Hoje é a nossa live de transtorno de ansiedade generalizada. Manda esse link aí para pessoa que você conhece, que você acha muito preocupada, aquelas pessoas muito preocupadas, elas precisam ouvir o que nós vamos falar aqui hoje, né? O que nós vamos conversar aqui hoje, eu e vocês. Bom, então vamos lá, pessoal. TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Então, a ansiedade, muitas pessoas confundem, né? Não entendem muito bem como é isso. Fernanda, mas como é isso? Tem gente que tem ansiedade, mas não tem a crise de ansiedade, né? Igual eu falei na live de semana passada, eu expliquei sobre o transtorno de pânico. Então, como é isso, né? Então, nem toda crise de ansiedade é uma crise de pânico, né? Às vezes, a pessoa tem uma crise uma vez, tem uma crise de pânico, mas ela não tem o transtorno de pânico. Então, a ansiedade generalizada é a mesma coisa. O que é isso, né? Ansiedade generalizada, qual a diferença disso para os outros tipos de transtorno? Às vezes confunde, porque como são vários transtornos de ansiedade, vários diagnósticos, né? Então as pessoas têm dificuldade de identificar o que é o seu quadro. E aí é importante é importante que vocês entendam essas diferenças para vocês já irem se conhecendo, para vocês já irem se identificando, porque cada tipo de transtorno, ele tem algumas particularidades, né? Então vocês viram na live de semana passada, quem estava aí com a gente, que o transtorno de pânico é o medo da crise, é o medo de passar mal. Então tem toda uma conduta que a pessoa precisa ter ali com relação à crise, né? Entender que a crise, ela é uma aliada, é um mecanismo de defesa, vai ficar ali, vai atingir o pico ali por 20, 30 minutos, depois vai diminuir, vai melhorar. Então, o transtorno de pânico é isso, né? Algumas orientações voltadas para a questão da crise. Já a ansiedade generalizada, né, se você se identificar com esse quadro, aí já são outras condutas, né, algumas outras ferramentas que você pode usar, algumas outras técnicas que você pode usar, que vai ser útil, né, especificamente para a ansiedade generalizada, que se for no caso do pânico, se a pessoa usar, talvez não vai ser tão útil assim, tá? Então, o que é, afinal, a ansiedade generalizada? Então, a ansiedade generalizada, o nome já diz, né? Ansiedade, a pessoa se sente ansiosa generalizada. Ela se sente ansiosa com tudo. No caso do pânico, a pessoa tem o medo da crise. No caso da fobia específica, a pessoa tem o medo de cachorro, de aranha, de água, de altura. É algo específico. Ansiedade generalizada é tudo. É aquela pessoa que se sente ansiosa diante de várias situações, enfim. Não existe um gatilho específico, né? São vários os gatilhos que vão disparar essa ansiedade intensa na pessoa que tem ansiedade generalizada. Por isso que eu disse no início que é aquela pessoa que costuma dizer assim, eu sou muito preocupada. Então é aquela pessoa que realmente ela se preocupa com absolutamente tudo, tá? E é um estado, gente, que independe de situação. Então, por exemplo, é comum, né, às vezes as pessoas terem uma ansiedade diante de uma situação específica. Eu vou fazer uma viagem, fico ansiosa, um problema no trabalho, fico ansiosa, um problema financeiro, enfim, umas situações específicas. A ansiedade generalizada, ou então vou sair de casa, né, no caso do pânico, vou sair de casa, se eu passar mal, é mais específico a ansiedade. No caso da ansiedade generalizada, a pessoa, o estado dela constante é um estado ansioso, independente das situações. Pode não estar acontecendo absolutamente nada, né? Pode estar tudo tranquilo, tudo na paz, tudo caminhando, né? A rotina, tudo absolutamente tranquilo, né? Mas, ainda assim, a pessoa que tem ansiedade generalizada, ela está ali angustiada,
né? Ela fica ali apreensiva, aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento, né? Aquela ameaça desconhecida, mas porém iminente, a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Então ela não consegue relaxar, né? Aquela pessoa que tá ali tensa. E aí ela começa a associar esse estado dela a pequenas situações, né? Então, por exemplo, alguém atrasou, né? Um marido, filho era para chegar e demorou um pouquinho para chegar. Pronto, ela já acha que aquela angústia que ela estava sentindo é agora, né? Fulano atrasou, sofreu um acidente, e, enfim, vou receber uma notícia. O telefone toca, né? A pessoa que tem ansiedade generalizada, o telefone toca, ela já vai atender o telefone com medo do que ela vai escutar. Nossa, vai ser uma notícia ruim, né? Então, o coração já dispara e ela já vai ali atender o telefone angustiada, porque como ela já estava naquele estado de tensão, de angústia, né, de apreensão, então o telefone tocou, ela já materializa ali, né, naquela situação, aquela angústia dela. Opa, é agora que eu vou saber o porquê que eu estava angustiada. Só que não é real, né? Não é real. E geralmente na maioria das vezes, 99% das vezes, nada acontece, né? Nada acontece. Ou se acontece alguma coisa, quando acontece alguma coisa, ela vai achar que aquilo ali, né, é a confirmação da angústia dela. Então, tá vendo, né? Eu tava preocupada, não foi à toa, né? Eu sabia que isso ia acontecer, eu já estava sentindo isso, então é muito comum, né, as pessoas ansiosas terem esse comportamento, mas não tem relação. A questão é que ela vive naquele estado de preocupação constante, naquele estado de, né, apreensão de que alguma coisa ruim vai acontecer, e aí se acontece coisas ruins na vida de todo mundo, né, gente? A gente tem problemas, bate o carro, alguém fica doente, enfim, acontece na vida de todas as pessoas. Mas para a pessoa que tem ansiedade generalizada, aquilo ali é a confirmação. E qual que é o problema disso? Reafirma, né? Reforça esse comportamento dela, reforça esses sentimentos, reforça os pensamentos. Então, isso vai alimentando, né, um ciclo, tá? Um ciclo aí vicioso, né? De eu fiquei ansiosa, sabia que algo ia acontecer, e tá vendo? Aconteceu. E se não acontecer, ela vai continuar na expectativa. Não aconteceu, mas está para acontecer. Então percebe que ela está constantemente alimentando esse estado, né, de preocupação, né, de ansiedade. Então e é muito comum assim a ansiedade generalizada. Como que a gente identifica? A gente identifica em coisas pequenas, né, coisas simples, coisas do cotidiano. Eu já tratei pessoas, né, já acompanhei pessoas que me falavam assim: Fernanda, a minha filha sai, né, por exemplo, vai para uma festa, vai para um show, né, e ali já liga o alerta, né, eu já fico assim naquele estado de alerta. E aí, se eu tô assistindo o jornal e passo uma notícia, pronto, eu já lembro da minha filha, eu já corro e ligo pra ela. E aí eu deito pra dormir, escuto um barulho, pronto, já lembro da minha filha e ligo pra ela. Aquela tensão, né? Em uma situação simples, né? Um filho sair de casa e a filha reclama. Então, minha filha reclama, ela fala que eu fico muito no pé, que eu tô enjoada, que eu tô, né, controladora. A gente vai falar depois dessa questão da necessidade de controle. Então são situações assim simples, né? Do cotidiano, igual o atraso, o marido atrasou, a mulher já fica preocupada, já liga pra empresa, o que será que aconteceu? Situações simples. Então, o que a gente percebe? Que é uma ansiedade desproporcional, que é uma ansiedade que não condiz, tá, com a realidade. Uma coisa é uma pessoa ficar ansiosa diante de uma situação que realmente cabe, né, a ansiedade. Mas é diferente daquela pessoa que fica ansiosa com coisinhas pequenas, né, do cotidiano. Então, assim, a gente começa, né, a identificar quando é um quadro de ansiedade generalizada. Né? Se a pessoa chegou e falou: eu fico ansiosa quando eu tenho que falar em público, eu fico ansiosa só quando eu vou viajar, ou eu fico ansiosa quando eu tenho que... quando eu tenho
problemas financeiros, ou seja, a gente já viu que não deve ser uma ansiedade generalizada não, né? É algo mais específico. Então, a forma que a gente vai lidar é tratar os gatilhos ali, ensinar a pessoa a identificar o gatilho, né? Quando aquela situação estiver acontecendo, o que ela tem que fazer, enfim. Já a ansiedade generalizada não é assim. A pessoa é pequenas coisinhas do cotidiano e ela tá sempre naquele estado de tensão, né, independente ali das situações. E aí ela tem uma visão distorcida, né, das situações. Ela sempre imagina o pior. Ela sempre imagina a situação mais catastrófica possível. Ela sempre imagina o pior cenário. E mesmo se for uma situação boa, mesmo se for uma situação positiva, a pessoa que tem ansiedade generalizada, ela vai conseguir enxergar o lado negativo da situação. Então, por exemplo, ela uma notícia boa, sei lá, ela ganhou na Mega Sena, né? Eu gosto desse exemplo. Ganhou na Mega Sena, né? Ganhou um dinheiro, uma quantia considerável. É uma situação boa, que a maioria das pessoas vão ficar felizes ali. A pessoa que tem ansiedade generalizada, ela já vai começar a pensar assim, e se agora as pessoas descobrirem, tentar, sei lá, me sequestrar, né? E se as pessoas agora se aproximarem, agora vai todo mundo se aproximar de mim por interesse. E se eu não souber administrar esse dinheiro, né, e eu ficar pobre de novo? Então, mesmo diante de uma situação boa, de uma situação aparentemente, né, positiva para a maioria das pessoas, aquela pessoa que tem ansiedade generalizada, ela vai se sentir ali tensa, preocupada com aquela situação, mesmo uma situação boa, né, positiva, tá bom? E ela vai pensar também, ela tem pensamentos muito catastróficos, então com relação, por exemplo, ao filho, né? Eu dei o exemplo lá de uma paciente que eu tive que quando a filha saía, pronto, ela já ficava extremamente ansiosa. E a filha era adulta já, tinha, né, acho que se não me engano, 25 anos, 26 anos, e ela ficava extremamente preocupada. E ela me dizia assim, que na cabeça dela, ela imaginava os piores cenários, né? Ela imaginava que a filha dela ia ser assaltada, uma bala perdida ia atingir a filha, ou a filha ia ser enganada, alguém ia roubar ela e ela ia ficar lá onde ela estava sem telefone, sem dinheiro, como é que ela ia voltar para casa, né? E aí ela começava a imaginar aquela filha sozinha, vindo embora, andando na BR sozinha, aquela situação assim catastrófica, aquela situação que quando a gente parava, né, com ela, quando eu colocava ela, tentava ativar ali o racional, e aí a gente é uma estratégia, né, para quem tem ansiedade generalizada, quando a gente ia racionalizar qual a real probabilidade disso acontecer. E aí a gente ia pensar, né, a real possibilidade daquilo acontecer, ela percebia que nenhuma, né, nenhuma, ou mesmo que acontecesse, enfim, alguma coisa, não ia ser daquele tamanho todo, não ia ser naquela proporção toda, não ia ser naquela catástrofe toda que ela imaginava. Então, as pessoas que têm ansiedade generalizada, né, uma coisa pequenininha, ela já começa a pensar aquilo, é aquela famosa tempestade no copo d'água, né? Então, as pessoas que têm ansiedade generalizada, elas falam assim, meu marido fala que eu faço tempestade em copo d'água. Então, é aquela pessoa que faz mesmo, né? Aquela tempestade no copo d'água. Mas, claro, né? Não é porque ela é dramática, não. É porque ela tá sofrendo realmente com aquilo ali. Porque na cabeça dela, aquilo ali tem reais probabilidades de acontecer, né? Na cabeça dela, aquilo ali é praticamente o que vai acontecer. Então, por isso ela sofre, por isso ela se angustia, por isso ela fica ali, né, tensa, enfim, preocupada. Então, esse é um quadro, né, de ansiedade generalizada. Algumas outras características. Pessoas que têm ansiedade generalizada têm muita dificuldade de foco, têm muita dificuldade de concentração. Por quê? Porque elas estão sempre pensando no que vai acontecer, elas sentem aquela preocupação, né, aquela angústia, elas estão sempre tentando adivinhar o que vai acontecer, ou elas estão sempre preocupadas com os e se's, né, é uma pessoa que tem muito e se isso acontecer, e se aquilo acontecer, né, e se meu marido fica desempregado, e se eu for na rua e pegar Covid, e se, né, e se, e esses e se's,
tomam, né, a atenção dessa pessoa, esses ICs dominam a mente dessa pessoa e ela não consegue concentrar, ela não consegue focar. Então, por exemplo, às vezes ela senta para estudar, mas vem outras coisas, né? Vem aqueles pensamentos ali perturbadores, aqueles pensamentos preocupantes, e naquela hora ela se perde, ela sai, esses pensamentos tiram ela daquele foco, né? Então ela não consegue ali se concentrar nos estudos. Por quê? Porque ela começa a pensar nas possibilidades negativas que podem acontecer, nos problemas, nos ICs, no que ela vai fazer, e começa a pensar que não vai dar conta, que não vai dar certo, que ela não vai suportar, enfim. Então ela tem essa dificuldade de concentração, ela tem essa dificuldade de foco, porque ela está muito focada no que de errado está para acontecer, no que de ruim está para acontecer. Tá? Então, e aí ela não fica tranquila, né, para focar, ou no trabalho, ou nos estudos, ou nas tarefas, né? O que é muito comum também da ansiedade generalizada? Pessoas que têm ansiedade generalizada, elas se preocupam muito com a rotina delas. Então, quando elas têm muitas tarefas, né, elas estão fazendo ali uma tarefa, mas ela já está pensando nas próximas tarefas. Então, ela já está pensando em tudo que ela tem para fazer depois. E se eu não der conta, eu não vou conseguir dar conta, ou eu não vou fazer, ou não vai ficar bem feito, enfim. Então, ela já está pensando lá na frente. Só que esse pensar, né, lá na frente atrapalha aquilo que ela está fazendo naquele exato momento, aquilo que ela está fazendo no presente, tá? Então isso prejudica a pessoa que tem a ansiedade. Isso, claro, né, gente? Em todos os quadros de ansiedade vai ter aí uma parcela disso. Mas na ansiedade generalizada, isso é mais ainda. Por quê? Lembra que eu falei que a ansiedade generalizada é aquela ansiedade das pequenas coisas, né? Então, a ansiedade generalizada é essa ansiedade de coisas do cotidiano, dos meus afazeres, da minha rotina, né? Das coisas ali do dia a dia. Então, nos outros tipos de transtorno, tem um pouco disso? Sim, pode ser que tenha. Mas na ansiedade generalizada, na TAG, né? A gente abrevia na TAG, isso é mais comum, tá? Isso é mais recorrente. Então, essa dificuldade de foco, essa dificuldade de concentração, quando tem essa infinidade de tarefas, muitas responsabilidades, muita coisa para fazer, então tem aí esse comprometimento. A questão da procrastinação também é uma característica comum em quem tem TAG. Bom, gente, essas características que eu estou dizendo aqui não significa que todas as pessoas têm, não. Eu estou dizendo que são características comuns, tá? Então, talvez você tenha essa característica e não associou isso com a questão da ansiedade. Então, é bom, né, você saber, você conhecer as características para você já ir se observando. Qual que é o problema, né, do procrastinar? Então, algumas pessoas que têm ansiedade generalizada, como ela é aquela pessoa que tá ali, né, preocupada, né, e ela tá ali ansiosa, e ela tá ali, às vezes, angustiada, aquela pessoa que, como eu disse, tem a dificuldade de focar, tem a dificuldade ali de pegar ali, né, aí concentrar e fazer, ela fica deixando para depois, né, então ela fica esperando aquele momento em que ela vai estar mais tranquila, ou mais calma, para conseguir fazer aquilo ali, esperando aquele momento em que ela vai conseguir pegar e finalizar a tarefa e conseguir concentrar, e aí ela não faz, né, porque ela fica esperando esse momento, só que esse momento não vem, porque ela tá sempre angustiada, ela tá sempre preocupada, ela tá sempre agoniada com alguma coisa, né, e aí ela vai deixando, e aí esse momento de pegar a coisa e resolver e fazer aquilo ali não acontece. Então, às vezes, essa questão da procrastinação também é algo muito comum no quadro de TAG, de ansiedade generalizada. Irritabilidade, eu já expliquei, né, em algumas lives eu falo muito disso. Quando nós estamos aí ansiosos, né, angustiados, com medo, essa sensação de insegurança, nós sentimos essa apreensão, gera a produção de cortisol, e o cortisol ele gera essa irritabilidade. Então, pessoas que têm ansiedade generalizada,
é frequente essa irritabilidade, essa impaciência, né? Às vezes tá ali, não é porque ela quer, né? Ela, às vezes, na verdade, na maioria das vezes ela não quer ser assim, mas é aquela pessoa que às vezes responde com mais rispidez e não tem muita paciência, não tem muita irritabilidade. Por quê? Porque ela tá apreensiva, ela tá angustiada, ela tá preocupada, ela tá sempre preocupada. E a pessoa que tá sempre preocupada não relaxa. E se a pessoa não relaxa, né, ela tem essa dificuldade aí nos relacionamentos interpessoais, né, de se comunicar de uma maneira mais harmoniosa, mais pacífica, mais calma, tá? Então essas são algumas características aí da TAG. Bom, reações físicas, tô olhando aqui na minha colinha para eu não esquecer nenhum item. Reações físicas, então, nós já falamos aí da questão do cortisol, que gera essa irritabilidade, e essa irritabilidade também pode gerar, né, essa questão do alerta, né, aquela pessoa que fica sempre naquele estado ali de alerta, não consegue relaxar. Isso pode trazer consequências para o sono, e também a pessoa que tem TAG, quando ela vai dormir, é que ela começa a pensar. Então ela começa a pensar em todos os problemas, todas as preocupações, né, e aí ela traz preocupações que são dela, e ela traz preocupações também que não são dela. E aí ela preocupa com o problema do irmão, ela preocupa com o problema do marido, da mãe, do pai, né? E aí, o sono, né? O que acontece com o sono? Quando eu estou diante de problemas, né? De situações que eu preciso resolver, e de situações que são ameaçadoras, né? Que me deixam, que eu estou ali vulnerável, eu posso relaxar e dormir uma noite tranquila? Não, né? O que o meu cérebro vai fazer? Opa, você não pode relaxar, você precisa estar em alerta, você tem um monte de problema para resolver, você tá aí com um monte de preocupação, vai dormir? Não, não vai dormir, não pode dormir. E aí, a melatonina é inibida, a melatonina é o hormônio que gera na gente o sono, aí acontece a inibição da melatonina e o cortisol, né? Eles são antagônicos, ou seja, quando um está sendo produzido, o outro é inibido. Então, produção de cortisol, diminuição da melatonina, né? Quando a melatonina aumenta, o cortisol diminui. Por isso que quando a gente tá com muita melatonina, a gente relaxa, né? A gente fica mais naquele estado de relaxamento e aí vem o sono e a gente dorme. Quando o cortisol tá mais alto, a melatonina diminui e aí o sono vai embora e a gente não consegue relaxar e a gente não consegue dormir. Então, as pessoas que têm a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, elas têm essa dificuldade de sono. Bom, deixa eu ver se vocês estão escrevendo um pouquinho, deixa eu dar uma pausa para eu ler um pouquinho, que eu gosto de ler o que vocês escrevem aqui. Deixa eu voltar um pouquinho para ver se eu consigo ler alguns comentários anteriores. Bom, tem muita... O pessoal tá dando boa noite. Tá, deixa eu ir lá então pros comentários. Pros últimos comentários. Não tenho muita paciência, irrito à toa, isso é comum por causa do cortisol. Isso que acontece comigo, né? A Natália tá falando, isso que acontece comigo, penso em tudo. Fico ansiosa e não durmo direito. Claro, não vai dormir mesmo. Quando tem muito problema para resolver, exatamente. A Vanessa, podemos fazer perguntas aqui? Pode. No finalzinho eu vou dar mais uma paradinha para eu ler as perguntas para eu responder, tá, Vanessa? Não consigo dormir, pensamentos relacionados à doença, muito difícil de lidar. Eu tenho crises constantes de ansiedade, a Vanessa está dizendo. Bom, então, pessoal, então vocês estão entendendo? É isso. Aí, vamos lá. O que eu faço, né, então? TAG faz sentir frio na barriga o tempo todo? Bom, Felipe, se você perceber que você está nesse estado de ansiedade constante, porque frio na barriga é um sintoma de ansiedade, né? Quando que a gente tem aquele frio na barriga? Opa, quando a gente fica ali apreensivo diante de alguma situação, é falar em público, é alguma situação importante ou alguma situação que gera medo, né? Se você tá sentindo esse frio na barriga constantemente, você tem estado constantemente ansioso. Se você tem estado constantemente ansioso, provavelmente, né, pode ser que seja um diagnóstico de TAG, tá? E aí, o que você vai fazer? Vamos avaliar, avalia aí o que te preocupa, né? Quais são as preocupações que você tem, né? Começa a observar o que você, quando você tá sentindo esse frio na barriga, o que tá passando pela sua cabeça? Quais são os pensamentos que estão passando pela sua cabeça? Na hora que você vai dormir, o que você fica pensando?
né? O que você pensa do futuro? Então começa a identificar. Do que você tem medo? Começa a identificar isso, tá? E aí, se a gente concluir que são questões do cotidiano, questões às vezes simples, qualquer situação deixa você ansioso, tudo te preocupa, tudo te angustia, aí é um quadro de TAG, tá bom? Quando eu estou ansiosa, eu fico com muita dor de cabeça, é um sintoma da TAG. Tomo antidepressivo, mas ainda tenho insônia. A medicação, às vezes, né, o antidepressivo, às vezes ela age, ela resolve alguns sintomas, mas não todos. Então, talvez, né, se você tem insônia, o remédio não tá atuando aí. Aí você precisa ou ajustar a dose, ou conversar com o seu médico, né? Mas eu oriento também você buscar outras estratégias, não ficar só dependente de medicação, porque a medicação, ela não trata a raiz, ela vai tratar os sintomas, ela vai amenizar os sintomas, ela vai anestesiar os sintomas. É a mesma coisa quando eu tenho uma febre. Eu tenho uma febre, eu tomo um analgésico, um antitérmico lá para diminuir a minha febre. Mas aquele antitérmico, ele não tá tratando o que tá causando a febre, né? Por exemplo, muitas vezes o que causa a febre é uma inflamação, uma infecção, uma bactéria. O que vai curar isso? É um anti-inflamatório, né? Não é um remédio para febre. Então, o que acontece? Muitas vezes você toma uma medicação para diminuir ali os seus sintomas de ansiedade, melhorar a sua insônia, melhorar aquele frio na barriga, né? Do que o Felipe falou, melhorar aqueles sintomas. Ótimo, vai anestesiar, você vai ter um alívio dos sintomas. Mas no momento que você retirar a medicação, e se você não aprender a lidar com isso, vai voltar tudo de novo, tá? Então, o remédio para ansiedade, ele não trata a ansiedade, tá? Ele trata os sintomas. Então, existem outras ferramentas que são mais eficientes que você precisa aprender para que você aprenda, né, a gerenciar isso aí, os pensamentos que muitas vezes na TAG mesmo, né, ansiedade generalizada, o principal estímulo, gatilho para ansiedade são os pensamentos. Lembra que eu falei que não tá acontecendo nada? Tá tudo tranquilo, tá tudo bem, mas a pessoa que tem TAG tá nervosa, tá ansiosa, tá tensa, tá angustiada. Por quê? Se não tá acontecendo nada, tá acontecendo. Só que tá acontecendo dentro da cabeça dela, né? E o que tá acontecendo? Diversos pensamentos ali, girando o tempo todo na cabeça dela, falando pra ela, né, que e se aquilo acontecer, e se, né, e se fulano morrer, e se você, sei lá, ficar viúva, e se seu filho morrer, e se você pegar Covid, e se você perder sua mãe, enfim. Então o pensamento tá ali falando pra ela, e a vida dela tá tudo bem, mas na cabecinha dela tem pensamentos ali que estão gerando aquela ansiedade. E aí ela precisa aprender técnicas para lidar com esses pensamentos para conseguir diminuir esses índices de ansiedade, tá bom? Tensão dói muito o corpo, dói. Você contrai a musculatura, quando você relaxa, né, você vai sentir a dor. Acontece isso. Bom, então vamos lá, pessoal, vamos continuar aí o nosso tema, né? Quando eu vou dormir, fico assustada, acordo com uma sensação como se eu estivesse caindo. Sim, essa sensação de queda, né? É uma sensação comum da ansiedade. Isso. Aí você tem aquela sensação de queda, de que você tá, né, despencando, e aquela sensação que você vai passar mal, né? Opa, eu vou começar a passar mal aqui, tá? Nessa hora é muito importante, né? Você se acalmar, entender que esse é um sintoma de ansiedade. Deixa eu ver, eu não li o nome, é a Vanessa. Se acalmar, que ele é um sintoma de ansiedade, você não vai passar mal, né? Ou se passar mal, vai ser, na verdade, é um mecanismo de luta e fuga que está sendo ativado. 20 minutinhos, 30 minutinhos, né? Isso passa, não pode entrar em desespero, né? A gente não melhora a ansiedade com ansiedade. Então, se você começa a ficar mais ansiosa, ai meu Deus, vou passar mal, e fica ansiosa, isso só aumenta, né, a intensidade desses sintomas, desses desconfortos. Então, ó, respirar, técnica de respiração diafragmática, respirar, foca em alguma coisa que você consiga perceber no seu quarto, né? Toma uma água, foca aí nos 5 sentidos, né? Eu falo muito dos 5 sentidos, quem assiste as minhas lives já deve ter aprendido. Técnica dos 5 sentidos, foca aí no que seus 5 sentidos estão percebendo, o que você vê, o que você toca, o que você sente. E aí, né, você vai tirar o foco disso e isso vai passar, tá? E você vai ficar bem. E depois tentar identificar que pensamentos você teve durante o dia, preocupantes, e que ativou a produção de cortisol, de adrenalina, e que fez você ter essa crise à noite, tá bom? Então é por aí.
Bom, pessoal, então vamos lá. Se eu for ler aqui, eu não consigo terminar de falar. Que Deus abençoe, te abençoe sempre por estar nos orientando. Obrigada, obrigada. Obrigada, que bom. Rezem aí, né? Por mim. Eu agradeço as orações. Pode falar da Valeriana? Bom, olha só, Edna, o que acontece? Eu sou psicóloga. Psicólogo não pode se posicionar com relação a medicamento, tá? Nenhum medicamento. Eu não posso falar nem se você me perguntar aqui, Fernanda, posso tomar água com açúcar quando eu estou ansiosa? Eu não posso te falar. Eu não posso te falar nem que toma, nem que não toma. Por quê? Porque a minha formação, ela não... a gente estuda, né, na faculdade... os psicofármacos, a gente entende o funcionamento deles, mas só quem pode te orientar quanto à prescrição, tomar, não tomar, a quantidade, é o médico, tá? É só o médico que tem essa autoridade, que tem esse conhecimento técnico para te falar isso com propriedade, com autoridade. Só ele é o profissional que pode medicar você. Então, infelizmente, né, eu não posso me posicionar aqui com relação à medicação. Porque, por exemplo, a água com açúcar. Se eu falar com você, toma, né, uma aguinha com açúcar. Se você tiver aí uma disposição a ter uma diabetes, ou se você for diabética, não sei, né? Mas, enfim, eu posso piorar o seu quadro, tá bom? Então, tem que ser o seu médico, aquele que você vai, que te acompanha, que vê os seus exames. Só ele vai poder te falar. Né? Tem muitas pessoas que usam, sim, alguns chás, alguns remédios naturais, né? Usam aí esses medicamentos fitoterápicos, né? Então, tem isso, mas eu não posso, tá? Porque eu não tenho aí, né, essa autoridade, esse conhecimento técnico para te dar uma informação com segurança, tá bom? E aí, para não piorar, né? Eu não posso me posicionar. Mas o que eu posso te dizer é que eu, né, trato a ansiedade, né, ensino pessoas a controlar a ansiedade sem medicamento, com outras técnicas, com outras ferramentas que talvez pode ser útil para você, que talvez você não conheça, né, e que talvez pode ser útil para você, tá bom? Bom, então continuando, pessoal, nós já falamos ali dos sintomas físicos, né, de algumas características físicas, de algumas características comportamentais da pessoa que tem TAG. E aí, o que acontece? Geralmente, a pessoa que tem ansiedade generalizada, ela desenvolve outros tipos de transtorno. Dificilmente uma pessoa que tem TAG, ela vai ter só a TAG, né? Geralmente, ela traz junto um outro tipo de transtorno. Uma fobia específica também, às vezes um pânico, porque ela provavelmente já teve uma crise, né? E ali ela fica com medo da crise. Então, é muito comum, tá? As pessoas que têm o transtorno de ansiedade generalizada trazer também aí outros transtornos como comorbidade. Se a pessoa não tratar, não cuidar, a pessoa pode desenvolver depressão, né? Porque às vezes ela fica tão angustiada o tempo todo, tão preocupada. Às vezes as pessoas não entendem, né? É uma pessoa que às vezes é julgada, é criticada. Só ela parece que tá vendo o perigo da situação, ninguém mais tá. E aí ela sofre porque ela não tem apoio. E aí ela pode ir ficando cada vez mais limitada e entrar num quadro depressivo. Então, é uma comorbidade comum também das pessoas que têm TAG, a depressão, tá bom? Causas, o que gera isso, né? As pessoas perguntam muito. Bom, então, existem algumas teorias que dizem, né, da ansiedade trazer, ser consequência de traços hereditários, e a gente percebe isso mesmo. Sempre que eu pergunto, né, para as pessoas que eu acompanho, as pessoas do treinamento, né, eu tenho o método Equilíbrio, que é um método onde eu ensino pessoas a gerenciarem a ansiedade, e as pessoas sempre falam, né, eu tenho, minha mãe era muito assim, meu pai, meu avô, então sempre tem alguém na família que é muito assim. Então, eu acredito que tem, né, realmente, as teorias falam que tem, eu acredito que tem, porque as pessoas, né, o nosso funcionamento emocional, ele é muito neuroquímico, então é o funcionamento ali dos neurônios, né, eu expliquei nas lives lá do lançamento
do método equilíbrio, eu expliquei que existe, né, no nosso cérebro uma amígdala, né, uma partezinha do nosso cérebro onde as emoções começam ali, os estímulos são captados e as respostas começam a ser produzidas. Então tem um fator que é físico, né, que é biológico, neuroquímico. Então faz sentido, né, que tenha traços sim hereditários. Mas o que a gente percebe também quando a gente trabalha tratando a ansiedade? Existe um fator muito forte, que é também o fator ambiental. Se você conviveu, às vezes na infância, com pessoas muito preocupadas, né? Aqueles adultos que colocam muito medo nas crianças, aquele, né, que fala, não vai lá, o bicho vai te pegar, ou não vai lá, que você vai cair, vai quebrar a perna, mamãe vai ter que te levar para o hospital, você vai tomar injeção. Sabe aquelas pessoas que fazem, né, esse terrorismo, né, para controlar as crianças, enfim. Então essas crianças, elas vão crescendo, trazendo essa preocupação, né, esse medo, que naquele momento ali da infância pode ser útil para os pais, mas que quando ela aprende esse padrão de pensamento, esse padrão de comportamento, e ela vai crescendo com esse padrão, e aí ela vai crescendo aquela pessoa insegura, aquela pessoa que tem medo, aquela pessoa desconfiada, né? Então, a gente percebe que a TAG, né, a ansiedade generalizada, tem muito nas histórias das pessoas esse componente, tá? Esse componente de ambiente, né? Em que a pessoa cresceu, em que a pessoa conviveu, comportamentos que são aprendidos. Então, você tinha uma mãe muito preocupada, você via aquela mãe preocupada com tudo, você foi aprendendo a ser assim. Ou um pai que era muito preocupado, você foi aprendendo a ser assim. Então, a gente repete os padrões, né, comportamentais dos nossos cuidadores, daquelas pessoas que cuidam da gente. Então, isso também é um fator que a gente identifica. Então, dica para vocês, né, que são pessoas ansiosas, cuidado aí na educação das crianças, tá? Cuidado na hora de ficar colocando, às vezes, medo, né? Não vai lá, não vai, tá escuro, tem bicho, bicho vai te pegar, enfim. Isso é um pouco arriscado, né? Tenta falar com a criança a realidade, né? Não vai lá porque eu não quero que você vá, eu quero que você fique, né, aqui, né? Então, assim, sem tentar colocar na criança esses medos, e ainda mais esses medos imaginários, coisas que a gente sabe que não vai acontecer, né? Se você falar, não vai lá, pode ter uma pedra, você pode tropeçar, ainda vai, mas tem gente que ainda fala, né, vai vir o monstro, ou a pessoa, né, vai vir o louco, vai te roubar, vai te colocar no saco, vai levar você. Eu já presenciei isso, enfim. Então, então isso, né, a gente percebe que isso origina também essas pessoas que são essas pessoas medrosas, preocupadas, inseguras, né, que estão sempre aí inseguras diante das situações da vida, tá? E experiências negativas. Então, aquela pessoa que teve a vida muito marcada por experiências negativas pode também desenvolver uma TAG. Pessoas que sofreram na infância, né, violências, tanto físicas quanto psicológicas, pessoas que sofreram traumas, né, pessoas que sofreram privações. Então, essas pessoas, elas crescem, né, com esse medo de tudo, esse medo da vida, essa postura, né, insegura diante da vida. Então, essas são algumas causas. Eu tô falando aqui que às vezes as pessoas me perguntam, né, o que causa isso, de onde isso vem. Então, são algumas raízes aí que a gente percebe quando a gente trata as pessoas ansiosas, principalmente as pessoas que têm ansiedade generalizada, que essa ansiedade tem uma razão ali, tem uma situação específica. Essa ansiedade que vem aí o tempo todo do nada. Bom, a TAG, ela pode piorar em situações de estresse. Então, às vezes você já é uma pessoa preocupada, mas aí você começa a viver um momento mais tenso da sua vida, uma crise financeira, um problema no casamento, uma separação, um divórcio, uma mudança de cidade, enfim, uma mudança do emprego, algum problema no trabalho. Então, essas situações, elas potencializam, né? Elas deixam a ansiedade ainda mais intensa, ainda mais desconfortável. E quando a pessoa que tem TAG está passando por essas situações, o que acontece? Às vezes, se for
uma outra pessoa que não tem TAG vai conseguir tirar aquilo de letra, vai viver essa situação de boa, resolver e seguir a vida. Mas a pessoa que tem TAG, para ela a situação vai ser mais sofrida, ela vai ter mais dificuldade de lidar com aquilo ali, né? Então, às vezes ela é até incompreendida, né? Às vezes as pessoas ouvem as queixas, deixa isso pra lá, né? Vai, segue, esquece isso, mas ela não consegue esquecer, né? Pra ela, aquilo é mais intenso, pra ela aquilo é mais difícil de lidar do que pra uma outra pessoa, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Enquanto isso, eu vou ler um pouquinho das mensagens. A Jane tá falando que fica o tempo todo, né, com alguma coisa na garganta, né, garganta entalada ali, tem dificuldades para comer, famoso nó na garganta, né? Souza Delay tá falando que sofre de ansiedade, tem depressão, toque, fica perturbado com medos, preocupações, me preocupa com tudo. É isso que nós estamos falando, né? Ansiedade generalizada. Eu vou dar algumas técnicas aí, vou ensinar algumas técnicas para lidar com as preocupações, tá? Vamos lá, então. Deixa eu continuar aqui. A Natália tá falando que está com ansiedade, depressão, síndrome de Burnout. O toque tem cura, transtorno obsessivo compulsivo. Então, olha, o toque, assim como todos os transtornos de ansiedade, né? Eu falo assim, que eu não gosto de falar de cura, porque a gente tá falando de emoção. Então, eu não gosto de falar ansiedade tem cura, né? A mesma coisa que falar tristeza tem cura, né? Raiva tem cura. Não tem, assim, vai ter situações que você vai sentir. Agora, os sintomas, né, esses sintomas intensos, esses sintomas desconfortáveis, né, eles têm cura, sim, né, tem como você aprender a gerenciar a emoção, porque o que causa o sintoma? O que causa o sintoma é a emoção descontrolada, desproporcional, intensa. Se você aprende a controlar a emoção, né, se você aprende a controlar a ansiedade, o sintoma diminui. Então, nessa perspectiva, tem cura. Ansiedade pode causar um quadro de hipertensão? Pode causar. Geralmente, quando você está ansiosa, sua pressão vai subir, né? Não é nem bom você aferir pressão quando você está ou numa crise de ansiedade ou muito ansiosa. Sua pressão vai estar alterada, porque o seu sistema circulatório ele é ativado quando você está ansiosa. Então, vai alterar a sua pressão, sim. Tenho ansiedade desde criança, lembro da minha primeira crise como se fosse hoje, nunca passei para um especialista. A Vanessa, né, que tá falando, tive Covid, e isso aí é aquilo que eu falei, né? Quando você passa por uma situação, então quando a pessoa que tem TAG, ela passa por uma situação de estresse, né? Aquilo aflora e fica mais difícil de controlar. Então aí você tem que se dedicar ainda mais. Tá falando o Luciano tá falando que quando afere em casa tá de boa, quando vai no posto fica oscilando, tá? Tem que entender o que você pensa, qual é a relação, né? Por que quando você vai no posto ela oscila? O que você pensa do posto, né? Talvez aquele ambiente ali, né, de posto de saúde seja um gatilho de ansiedade, te remete à doença, te remete, né, a alguma coisa que você viveu e aí você acessa a memória e aí você acessa a emoção, né? E aí você acessa a ansiedade. Então tem que investigar. O Carlos disse que está aprendendo a gerenciar a ansiedade através do método. Que legal, Carlos, bacana, bom demais, ótimo ouvir esses depoimentos. Bom, então vamos lá. Até de novo, né? Perguntando se toque tem cura, acho que eu respondi. Natália tá falando aí de situações específicas do trabalho, a gente tem, né, isso aí. Então tem situações aí que estão funcionando como gatilho, que precisam ser trabalhadas.
Quais os sintomas da ansiedade generalizada, como fazer a ansiedade controlar. Bom, então, sintomas da ansiedade generalizada, eu falei no início, tá, Josilene? Então, a ansiedade generalizada é aquela pessoa que se preocupa com tudo, situações simples, situações do cotidiano, então tudo ela tá preocupada. Depois a live vai ficar salva, você assiste que no início eu falo mais dos sintomas, tá? Como fazer para controlar a ansiedade? A ansiedade, ela é uma emoção, a gente lida com a emoção diferente de como a gente lida com uma doença, né? Então, o problema é que muitas pessoas querem controlar a ansiedade como se ela fosse uma doença, e ela não é, ela é uma emoção, né? O Bruno tá perguntando. E como que eu lido com uma emoção? Primeiro, aceitando, né? Porque eu não consigo escolher uma emoção, eu não consigo controlar de maneira automática. Ah, eu quero sentir isso, não quero. Não é assim. Se fosse assim, eu sentiria só coisa boa. Então, se eu sinto ansiedade, eu deixo a ansiedade vir, eu percebo, eu aceito, eu observo. E aí eu identifico os gatilhos, né? Eu tenho um método, tá, Bruno, onde eu ensino as pessoas a gerenciar a ansiedade. Então, assim, são muitas técnicas, não dá pra falar tudo aqui numa live, tá? Mas tem ferramentas, tem técnicas, tá? Que você precisa aprender para poder fazer esse controle. Primeiro, você precisa aprender sobre ansiedade. O que é ansiedade, como a ansiedade funciona. Depois, como a ansiedade funciona em você. Quais são os seus gatilhos, o que desperta ansiedade em você. E aí depois as técnicas, né? Tem as técnicas de controle de pensamento, verificação de pensamento, como lidar com pensamentos negativos, tem as técnicas de respiração, tem as técnicas para você sair da crise, né? 5 sentidos, o acalme-se, o stop, tem várias técnicas. Então você precisa aprender, é um aprendizado mesmo, tá? O método é muito bom. Ah, a Flávia tá falando, a Flávia tá no método, ela tá na turma. Que bom, Flávia, que você tá falando aí pro pessoal, você tá me ajudando muito. Isso, a Flávia tá lá, tá no método, tá aprendendo, né? Nós fizemos a nossa primeira mentoria em grupo na segunda-feira. E aí é isso, é aprender, né? É um processo, não é da noite pro dia, tá, Bruno? Não é da noite pro dia, você não ficou assim ansioso da noite pro dia, foi uma construção, né, que gerou essa ansiedade desproporcional. Então agora é aprender a fazer o inverso, é aprender a gerenciar. Bom, vamos lá, senão eu não vou conseguir terminar, gente. Ele tá falando do toque. Mindfulness é um bom desenvolvimento. Sim, é uma técnica, tá, Luciano? É uma técnica de meditação, ajuda sim, ajuda no controle do pensamento, ajuda sim. Bom, então vamos lá. Bom, finalizando então, né, pra gente concluir aí, depois eu respondo mais algumas perguntas. O que acontece, gente? Então, o que é preciso fazer, né? O que é preciso fazer? Eu tenho tag, Fernanda. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, né, pessoal, é a gente aprender a identificar a relação que existe entre o que a gente pensa com o que a gente sente, tá? Os nossos pensamentos, eu falei agora há pouco pro Bruno, se não me engano, que a gente não tem como escolher que emoção sentir, né? Não é assim automático. Ah, eu quero sentir tristeza, eu quero sentir alegria, né? Se a gente pudesse escolher, a gente nunca sentiria tristeza. Não é assim. Então, as emoções, a gente vive, o nosso cérebro interpreta o estímulo e para cada estímulo ele emite uma emoção. Pronto, não tem jeito de mexer nisso. É assim que a gente funciona, tá? Mas o que a gente pode fazer, né? A gente pode mudar os estímulos. Se o meu pensamento está funcionando como um estímulo para minha ansiedade, eu posso mudar meu pensamento. Se o meu pensamento está potencializando a minha ansiedade, eu posso mudar esse pensamento e eu posso pensar algo que minimize o meu pensamento, tá bom? Por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo prático, né? A pessoa ansiosa, né? Igual o exemplo que eu dei, né? De uma paciente que eu acompanhei, que falava da filha. Então, o que ela precisou aprender? Que enquanto a filha dela saía, né? A filha ia para um show, ela ficava em casa. E ela ficava pensando coisas ruins que estavam acontecendo com a filha, né? Eu pedi que ela perguntasse sempre para a filha como foi, né, o passeio. E aí a filha chegava e contava um monte de coisa, que o show foi bom, a gente dançou, né, divertiu, enfim, conheceu o namorado, enfim, super curtiu o momento.
E aí ela percebeu que enquanto a filha estava se divertindo, estava tudo bem, ela estava sofrendo, né? Ou seja, ela estava sofrendo com pensamentos ruins, negativos, catastróficos, que não eram reais. Pelo contrário, não tinha nada daquilo que ela pensava estava acontecendo com a filha. Pelo contrário, a filha estava o quê? Se divertindo, dançando, conhecendo, né, gente. Então, nós construímos ali, né, no tratamento, uma mudança de pensamento. Então, todas as vezes que a filha saía e que ela começava a se preocupar, ela já sabia, opa, tem nada disso acontecendo, né? Eu sei o que está acontecendo, minha filha está se divertindo, minha filha está conhecendo, né, gente nova, deve ter arrumado lá um namorado, ou tá batendo papo com as amigas. Então, nada disso que eu estou pensando aqui é real. Então, ela começava a pensar o que realmente a filha estava fazendo, né? Que era as coisas que a filha falava pra ela que acontecia. Às vezes, quando ela não conseguia se segurar, ela mandava uma mensagem pra filha. E aí a filha falava, mãe, tá acontecendo isso, 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 e pronto. E aí ela se firmava naquele pensamento. E ela não alimentava aquele repertório de pensamento negativo que antes ela tinha, né? Então, ela modificou, ela conseguiu modificar aquele padrão de pensamento dela. E com isso, o que começou a acontecer, né? Quando a filha saía, ela não ficava mais tão angustiada e ela passou a conseguir dormir, né? E ela passou a conseguir dormir, porque ela deitava, quando vinha os pensamentos, ela não ela identificou o repertório de pensamento que ela tinha. Quando ela deitava e começava a vir o pensamento, né? Ah, fulana vai ser assaltada, vai acontecer isso, vai acontecer... Opa! Né? Ela aplicava o stop, que é uma técnica que tem quando você dá um stop, você para o pensamento ali, não admito mais pensar isso, porque eu não controlo a emoção, mas eu controlo o pensamento, eu escolho o que pensar, eu escolho, tá? Talvez você ache que não, porque a gente acha que a gente pensa no automático, a gente não pensa no automático, você não pensa no automático, você escolhe o que pensar. Você não escolhe sentir triste ou feliz, não, emoção você não escolhe, mas alimentar os pensamentos que potencializam a tristeza, você escolhe, tá bom? Então, olha só, quando essa minha paciente, ela aprendeu a dar um stop naqueles pensamentos, opa, parou, não vou pensar isso porque esses pensamentos não são reais, né? E aí tem uma técnica de verificação de pensamento, que é quando a gente pergunta, qual evidência eu tenho que isso está acontecendo? Né? Então, no método eu ensino isso, algumas lives também eu ensino isso. Que evidência eu tenho que está acontecendo? Eu verifico a veracidade daquele pensamento. Opa, nenhuma. Então, esse pensamento ele não merece crédito. Por quê? Porque não é verdade, não é verdadeiro. Né? E qual a utilidade desse pensamento? Está me ajudando ou me atrapalhando? Está me atrapalhando. Opa, então verifiquei que não é um pensamento verdadeiro, não é um pensamento útil. Então, eu dou um stop. Não vou dar crédito para você. E aí eu bloqueio, né, esse padrão de pensamento e construo um outro pensamento. Qual foi o outro padrão que a minha paciente construiu, né? Minha filha tá se divertindo, tá curtindo a noite, eu vou ficar aqui perdendo o sono enquanto ela tá lá curtindo, né? E aí amanhã ela vai chegar, vai dormir e eu tô acabada, porque eu não dormi. Então chega, não vou, né, ficar alimentando esse tipo de pensamento e pronto. E ela conseguiu começar a dormir e acabou, né, nessa situação, lógico, a gente trabalhou outras situações. Então, a primeira coisa que o transtorno que a TAG, né, ansiedade generalizada, que a pessoa precisa entender é a relação do pensamento com a emoção. Porque ela pensa e ela acredita que aquilo vai acontecer, né? Então, quantas vezes, né, você que é ansioso, pensa aí, quantas vezes aquilo que você estava com medo e que você imaginava que ia acontecer de pior, de catastrófico, aconteceu? Se você quiser, você pode até me falar, né, pode colocar a porcentagem, né, de todas as vezes que você pensa, qual a porcentagem ali que acontece, né, você vai ver, se acontecer, é uma porcentagem muito pequena, né, muito pequena, 99,9%, né, dos nossos pensamentos negativos, ruins, catastróficos, não acontecem. Ou se eles acontecem, não acontecem do jeito que a gente imagina. Não acontece daquela catástrofe que a gente imagina, né? Ou se a gente imagina que a gente não vai suportar e acontece, a gente dá conta, a gente suporta, tá? Então, quando a gente vai percebendo
a relação, né, que o nosso pensamento tem com a nossa emoção, e aí a gente começa a controlar esse pensamento e a não pensar no automático, a gente começa a aliviar. Tá, Bruno? Você que perguntou como controla aí, né, a ansiedade. Então, o primeiro passo é isso aí, tá? É você começar a perceber os seus pensamentos e a modificar os seus padrões de pensamento. E o que acontece, gente? O nosso cérebro, ele aprende a pensar. A gente tem repertórios. Repertório é aquilo que repete, né? O músico tem um repertório de música. Então, todo show ele canta aquelas mesmas músicas. E o que acontece? Fica fácil pro músico. Ele repete, né? Aquilo ali. Aí, quando alguém pede uma música que não tá no repertório, o músico passa um aperto, né? Porque não tá no repertório. Aí ele tem que lembrar, ele tem que puxar na memória, ele vai errar a letra, ele vai errar uma nota musical. Por quê? Saiu do repertório, tá? Então, pessoa que tem ansiedade generalizada, ela tem um repertório de pensamentos preocupantes, negativos, ruins. Então, é repertório. Quando ela tenta pensar fora desse repertório, vai acontecer igual com o músico. Vai ser difícil no primeiro momento. Por quê? O cérebro já pensa assim, automático, para economizar energia, tá? Então, você já tem esses pensamentos, é comum esse repertório, você já pensa assim, por quê? Porque é para você economizar energia, seu cérebro vai, toda situação já vai aquele pensamento ali, ruim, negativo e tal. Quando você decide, toma consciência disso, decide sair do piloto automático e mudar seu repertório, vai dar trabalho. E você vai ter a sensação de que não tá funcionando, mas não é que não tá funcionando, tá funcionando. Tá funcionando. Se tá dando trabalho é porque tá funcionando, tá? E no primeiro momento vai ser difícil, mas depois você vai conseguir, tá bom? Então, você tá falando aí, lavar as mãos demais, repetir as coisas, faz parte do toque? Faz. Você lava a mão porque você pensa que se você não lavar, alguma coisa vai acontecer. Ou você vai se contaminar, às vezes o pensamento, né, a consequência do não comportamento não tem uma relação racional, então às vezes se você não lavar a mão, alguém vai morrer. Então, algum pensamento, né, o toque é transtorno obsessivo compulsivo. Então, tem um pensamento que faz você lavar sua mão, que te fala que você tem que lavar sua mão, senão algo ruim vai te acontecer. Então, olha, pensamento. Então, como que a gente trata o toque, né? Identificando pensamentos obsessivos e aprendendo a mudar esses pensamentos, enfraquecendo esses pensamentos, né? E colocando outros pensamentos no lugar, tá bom? Então, basicamente, né, a mesma técnica, né, funciona. Mas então, ansiedade generalizada, identificar aqueles pensamentos preocupantes, tá? Ah, Fernanda, eu sou muito preocupada. Como eu faço para resolver isso, né? Diminuir as minhas preocupações. As pessoas que têm ansiedade generalizada, eu falei, né, que elas pegam preocupação de todo mundo. Se você conta alguma coisa para uma pessoa que tem ansiedade generalizada, pronto, ela já se sente responsável. E aí ela já vai querer te ajudar a resolver seu problema e vai ficar preocupado com você. E aí ela já vai pensar se fosse ela vivendo aquela situação que você tá vivendo. E ela vai se angustiar mais ainda, né? Então, olha, vai uma técnica aí. Faça uma listinha com todas as suas preocupações. Depois você vai riscando aquelas que não são suas. Isso já vai diminuir metade da sua lista. Por quê, gente? Porque o que eu posso fazer, né? Como eu vou resolver uma situação que não é minha, tá? Um problema que não é meu. Às vezes eu quero até ajudar a pessoa, mas às vezes a pessoa não quer aquela ajuda, né? Aquela solução que seria boa para mim, às vezes não é a solução que é boa para a pessoa. Então, eu não tenho que ficar perdendo noites de sono, né? E me preocupando com coisas que são dos outros. Isso não é maldade, não é ruindade, tá, gente? Não significa que você é uma pessoa ruim, não. Se a pessoa te pedir uma ajuda específica, fulano, você pode fazer isso pra mim? E se você quiser, puder, faça. Agora, ficar ali ruminando preocupação, problema que é do outro, não tem como. E até porque, às vezes, as preocupações, né, das outras pessoas, muitas vezes, às vezes são consequências das escolhas delas, das atitudes delas. Então, não vai adiantar muita coisa você ficar se preocupando com coisas que são das outras pessoas, tá bom? Então, faça essa listinha. A Natália falou que tá travando. Travou para mais alguém, gente? Dá o feedback aí, por favor, se estiver travando.
A Tati tá falando que é exatamente isso, né? Então, ela falou que tá se sentindo assim. Algumas pessoas estão falando que não tá travando, que tá normal. Bom, então vamos lá, continuando. Então, pessoal, olha só. Coloca na listinha lá todas as suas preocupações. Risca. Metade já vai embora. Porque geralmente a pessoa que tem TAG, ela fica ansiosa com problemas dos outros também. Depois, você vai ver aquela situação que foge do seu controle, tá? Aquela situação que foge do seu controle. Ou seja, eu tenho essa preocupação aqui, mas eu não posso fazer nada. Então, quando a gente tem uma situação que a gente não pode fazer nada, não é útil se preocupar. Não é útil, né? Então, o que você vai fazer? Você só vai se preocupar com aquilo que é um problema que é seu e que cabe a você fazer alguma coisa. E aí você vai se organizar e vai fazer, né? Para resolver. Então, quando você faz essa técnicazinha aí de anotar e de riscar, risca primeiro aqueles problemas que não são seus e risca depois aquelas preocupações ali que fogem do seu controle, você já vai reduzir o nível de preocupação consideravelmente, tá? Então, isso é uma outra técnica também, que a gente trabalha aí nesse controle das preocupações. Depois, quando você estiver preocupado, muito preocupado com alguma coisa, né? Anota suas preocupações. Aliás, já vai estar anotado, você já vai ter feito a listinha. Pensa assim, qual a real probabilidade de isso acontecer? Então, você pensa, qual que é a real probabilidade disso acontecer? Pergunta para alguém, para uma pessoa sensata, uma pessoa que você confia, fulano, eu tô preocupado com isso. Você acha que isso vai acontecer desse jeito? E escuta a pessoa, tá? Às vezes a pessoa vai poder te falar, né? Vai te dar uma visão mais real da situação. E aí você vai conseguir ter o parâmetro, porque às vezes a pessoa ansiosa ela tem dificuldade de ter esse parâmetro, se aquilo que ela tá pensando, né, é real ou não é, tá bom? Então isso também ajuda muito para você perceber se a sua preocupação é uma preocupação que cabe mesmo ou não, tá? Então pergunte aí, né? Anota o seu problema, anota a sua preocupação e pergunta qual a probabilidade real disso aqui acontecer. Bom, vamos lá, pessoal, deixa eu ler então. Tá acabando nosso tempinho, gente, é muita coisa, meu Deus, vamos lá. Então, a Tati tá falando, sou exatamente tudo isso. Fico repetindo as coisas e da ansiedade, né? Ou falta de juízo. Não, então, na verdade, né? Você fica repetindo, você tem que identificar qual é o pensamento que te manda, algum pensamento tem que te faz repetir, tá bom? Ou, por exemplo, lavar a mão porque senão você vai pegar uma doença, aí você lava. Aí volta, você não lavou direito, lava de novo, tem vírus aí, Covid, né? Você vai pegar Covid, que é o que da pandemia agora, muita gente, né, desenvolveu o toque por causa do Covid. Então, primeira coisa, identifica que pensamento ele vem antes do comportamento, tá? É transtorno, obsessivo compulsivo. Quando eu falo obsessivo, eu tô falando de pensamento, é aquele pensamento obsessivo que fica repetindo, um pensamento intruso, tá? O compulsivo é o comportamento. Então, é aquilo que você faz, é aquele comportamento que você faz. Às vezes, sem querer fazer, mas você faz. Por que você faz? Você faz para você ter o alívio da ansiedade que aquele pensamento tá te gerando. Então, olha só. Lava a mão, senão você vai pegar uma doença. Aí aquilo te deixa com medo. Aí você vai lavar a mão. O lavar a mão te deixou tranquilo. Só que é um tranquilo momentaneamente, né? Aí você ficou tranquilo, o pensamento vem de novo. Lava a mão, você não lavou direito. Aí você vai lavar a mão de novo. Aí aliviou a ansiedade. Só que aí depois vem o pensamento, lava a mão. Entendeu? Então é sempre um pensamento mandando você emitir um determinado comportamento, tá? Então, como que a gente vai tratar isso? Primeiro passo, identificando o pensamento. E aí, claro, tem outras técnicas, né, gente? Bom, fico ansiosa com tudo, fico nervosa, a Tati tá falando, não consigo controlar. Tem que aprender, Tati. No início é difícil mesmo, tá? Mas tem jeito, você tem técnicas, você consegue. Minha filha tem ansiedade,
toma medicamento, mas ainda é muito ansiosa. Ela tem acompanhamento de uma psicóloga também. Ela tem 14 anos, muito comum, adolescentes, né, ansiosos. Os adolescentes têm uma resposta muito boa. Eu já tratei muito adolescente com ansiedade, eles aprendem, eles colocam as técnicas, né, a maioria deles colocam as técnicas, aprendem, tem uma melhora muito boa, tá? Os adolescentes, eles são dedicados, assim. Bom, pessoal, então é isso, minha ansiedade, fico comendo, né, a Tati tá falando... sem parar, estou engordando. Então, Tati, olha só. Então, tudo é a parte, né, da conscientização. Do mesmo jeito que você percebe ali o pensamento, você percebe também o comportamento. Olha, tô comendo. Esse comer, ele está associado com a fome ou com alguma emoção, né? No seu caso, é com ansiedade, tá? É com ansiedade. Então, o que eu preciso fazer? Tratar a ansiedade. Então, eu preciso aprender primeiro a controlar a ansiedade, né? É normal, quando a gente tá ansioso, nosso organismo ali, nosso corpo, ele busca o equilíbrio. Então, se eu estou ali desequilibrada emocionalmente, né, angustiado, meu organismo, ele vai fazer com que eu busque algo que me dê ali um prazer, né, uma alegria, para equilibrar com essa angústia, com esse desconforto. E a comida é o mais... prazer primitivo, né, inato. A criança, ela já nasce ali e o mamar, né, já dá para ela aquela sensação de conforto por estar no colo da mãe, a saciedade. Então, desde que o bebezinho nasce, o comer, né, o mamar, já é um reforço, já é um conforto. Então, é comum, quando a gente está triste ou ansioso, numa situação de angústia, buscar a comida. É inconsciente, você vai buscar a comida. Então, esse processo precisa se tornar consciente. Você toma consciência disso, opa, tô comendo demais, não é fome. Como que estão minhas emoções? E aí eu presto atenção nas minhas emoções e vou cuidar, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso, né? Acabou aqui o nosso tempinho. Acho que deu aí para falar bastante coisa. Então, olha, que a ansiedade, resumindo tudo, a ansiedade generalizada é aquela pessoa que fica ansiosa com tudo, é aquela pessoa muito preocupada, que tem dificuldades a não focar, às vezes a procrastinar, né, irritabilidade, pode estar associado com outros transtornos também, às vezes vem, né, da infância, às vezes tem uma questão aí também hereditária, pode piorar com situações com problemas, né, situações estressantes, problemas de financeiros, de saúde, enfim, mudanças, né, drásticas. Deixa eu ver mais o que... Formas de melhorar, olha, identificando pensamento, isso eu falo em todas as lives, identificar pensamento, né, mudar o padrão aí de pensamento, anota as preocupações, elimina aquelas que não são suas, elimina aquelas que fogem do seu controle e aquelas que cabe a você fazer alguma coisa, foque na solução, né? E aquelas outras que verifica qual a real probabilidade disso acontecer na minha vida. Se você não conseguir perceber, pergunta para uma pessoa que seja sensata, né? Que vai conseguir te ajudar a avaliar a situação. Pronto, gente, é isso. Acho que acabou aí, né? O pessoal tá falando aqui, deixa eu ler o que vocês estão escrevendo. Ai, vamos lá. A Flávia tá falando obrigada, que isso, querida. Ótimo como todas, obrigada, Flávia. A Marisa, gostei muito. Que bom, Marisa. A Arlete tá falando, amo suas lives, quando vai ter outra novamente. Então, Arlete, vou tentar fazer toda semana, né? Porque senão a gente perde aí o pique, né? E aí eu não gosto, não. Depois demora a voltar. Então, semana que vem eu vou ver se eu engato aí cada semana falando de um tipo de transtorno. Semana passada eu falei do pânico. Essa semana eu falei da ansiedade generalizada. Semana que vem eu devo falar do toque. Aí, pra você, teve algumas pessoas aí perguntando do toque, eu devo falar do toque na semana que vem. Minha filha falou que a senhora resumiu o que ela sente. Que bom que ela se percebeu, né? Legal, tem outras lives também. Mostra pra ela, põe ela pra assistir. E tem o método também, método de equilíbrio. Nós fechamos uma turma. Fechei uma turma agora,
lá para mês que vem, daqui a uns 40 dias, né? Quem sabe? O Josafá também tá na turma. Josafá perdeu a hora, Josafá, perdeu a hora da live, mas vai ficar salva, Josafá, depois você assiste. Josafá, a Flávia são da nossa turma aí, do Método Equilíbrio. Então é isso, pessoal. Vai ficar gravada. Vai ficar gravada, depois você assiste, tá? Bom, é isso, pessoal. Uma boa noite para vocês. Um grande beijo aí para todo mundo. Um grande prazer ter vocês aqui compartilhando, né, esses momentos, participando, mandando mensagem. Muito legal. Eu gosto muito dessa interação. Semana que vem, mais live. Devo falar do toque aí, tá? Bom, é isso, pessoal. Beijo para vocês. Até mais. Boa noite.